Capítulo 6. O Apocalipse. Primeira parte. Nos capítulos precedentes, observamos nosso mundo atual e o caminho da história no sentido analítico, olhando os acontecimentos no pormenor e de perto. Agora nossa visão dilata-se em campos mais vastos, onde observaremos o caminho da história em suas grandes linhas mestras. Contemplaremos quadros mais amplos em que permanecerão situados e orientados os menores e mais próximos dos capítulos precedentes. Caminharemos assim por etapas, partindo das coisas pequenas e vizinhas para as grandes e remotas, a fim de iluminar cada vez mais o argumento, contemplando-o dessa forma, sempre de diversos mirantes. Os capítulos anteriores terminam apoiando o conceito da nova civilização do terceiro milênio. É neste conceito, a cujas portas nos levaram aqueles capítulos, que se dilata nossa visão. Nossa precedente pesquisa histórica se enriquece agora de novos elementos, até tornar-se a imensa orquestração cósmica em que se agitam os destinos do mundo, a ruína e o renascimento da civilização e a luta apocalíptica entre o bem e o mal. E quanto mais virmos as coisas em suas grandes linhas, tanto mais veremos nelas presente e operante aquele pensamento divino, que afirmamos ser o princípio diretivo que preside ao desenvolvimento da história. Acharemos assim, neste capítulo e nos seguintes, sempre novas confirmações dos princípios que dirigiram nossa pesquisa nos capítulos anteriores. As observações feitas até aqui nos levaram a concluir pelo advento de uma nova civilização, para cuja preparação está voltada toda a presente obra. Procuraremos cada vez mais explicar e aprofundar este conceito que parece utopia. Iremos observá-lo agora, no entanto, não como nos capítulos precedentes, em sua atual preparação histórica, nem como no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, em seu conteúdo e em seus princípios diretivos, mas sim no pensamento profético, captado e transmitido a nós pelas grandes antenas humanas que antecipam o futuro. Procuraremos assim, na intuição alheia, a confirmação da nossa, pedindo luzes a todos para confirmar mais ainda nossa certeza. Interrogaremos, por isso, o Apocalipse e outras profecias mais antigas, como as de Daniel, e também as mais recentes, como as de Malaquias e Nostradamus, auscultando também a astrologia e a voz das pirâmides do Egito, para ver se todas concordam conosco a respeito da proximidade do grande acontecimento da nova civilização do terceiro milênio. O primeiro problema que enfrentamos ao penetrarmos no mundo das profecias é a possibilidade lógica da previsão do futuro. Será verdadeiramente possível conhecê-lo antecipadamente? E como isto se realiza? Nossa tarefa consiste em explicar tudo, pois temos de admitir que é muito mais sólido o conhecimento dos fenômenos racionalmente demonstrados e que este é o melhor meio para fazer um exame analítico deles. Ora, prever o futuro é logicamente possível, e veremos por quais razões. Elas não faltam no sistema até agora seguido nestes volumes. Já explicamos no volume Problemas do Futuro, capítulo 11, Livre-arbítrio e Determinismo, e no volume Deus e Universo, que a liberdade de escolha só pode existir num estado de imperfeição e ignorância, tal como o humano, ao passo que, nos planos superiores de perfeição e sabedoria, essa incerteza de oscilações em busca do melhor caminho torna-se absurdo e não tem mais razão de existir, dado que o melhor
já é conhecido e, portanto, alcançado imediatamente, não havendo mais a necessidade de experiências para evoluir. Há dois mundos opostos, o relativo e o absoluto. O primeiro incerto e, portanto, oscilante, em que não se pode prever o amanhã. O segundo perfeito e, portanto, determinístico, em que tudo é sempre visível e previsível. Há conceitos e atitudes psicológicas que aceitamos como axiomáticos porque eles são naturais em nós. Eles são parte integrante de nosso mundo e de nossa psique. No entanto, perdem seu valor tão logo saiamos daí. Em outros termos, os conceitos do relativo, segundo os quais está plasmada nossa atual mente e natureza, não valem mais no reino do absoluto, o qual, por sua vez, pelo fato de ser perfeito, só pode ser determinístico. Estabelecida esta qualidade determinística no plano do absoluto, imposta pela lógica, então, como consequência necessária de sua perfeição, qualidade imprescindível do absoluto, teremos de admitir que naquele plano tudo é previsível. Mas há também outro motivo para isso. Como vimos no volume Deus e Universo, o absoluto, após a queda do sistema, decaiu na dimensão tempo, em que o estado imóvel de existir transforma-se numa série de momentos sucessivos tomados na corrida do tornar-se, para que se realize o caminho da evolução. O absoluto não fica cindido pelo passar do tempo, mas simplesmente é, sem tornar-se, livre da concatenação causa-efeito, efeito-causa, etc. Então ele é totalmente concomitante, todo presente, todo visível. Nossa divisão entre passado, presente e futuro é apenas uma posição relativa a nós, dada pelo transformismo, condição necessária da evolução, que é a nossa lei. Para compreender melhor como se move o homem num mundo de conceitos derivados do relativo e próprios apenas às suas condições, que deixam de valer se sairmos delas, observemos também a relatividade do conceito do nada. Ele só tem valor em relação às nossas posições e dissipa-se quando estas são superadas. Até o fato de que em nosso plano sua concepção só seja possível como um contraste entre o ser e o não ser, prova que ele é o resultado de uma cisão da unidade originária. É um efeito da queda. No absoluto, estes conceitos relativos não cabem e tudo simplesmente é. Aí, tudo é unidade. O conceito de nada só pode aparecer no dualismo, efeito da queda, razão pela qual tudo só pode existir na forma do ser ou do não ser, o que significa ser perceptível apenas como contraposição ao seu contrário. A negação em oposição à afirmação nasceu com a revolta, pois não pode haver negação em Deus. No absoluto, não há possibilidade do não ser, do nascer e morrer, do vir a existir por criação, que, sendo um conceito relativo, só pode significar a transformação de um estado precedente, o qual, por ser diferente em relação ao novo, chama-se de nada. Eis aí, então, que o nada é outro conceito que só vale para a nossa relatividade, e que desaparece no absurdo tão logo esta posição é superada. No fim do caminho evolutivo, com o regresso do ser a Deus, vimos, no volume Deus e Universo, que o não ser será reabsorvido no ser. O dualismo será reabsorvido na unidade. O nada desaparecerá, assim como desaparecerão também o tempo, a concatenação causa-efeito, efeito-causa, etc., a sucessão dos acontecimentos,
a incerteza da escolha e o nosso mundo do relativo. Mas este universo não quebrado, no estado integral, uno, em que tudo é coexistente e presente, sem tempo, sem o nada, perfeito e determinístico, já existe acima do nosso, à espera de voltarmos a nos unir com ele uma vez terminado o caminho evolutivo. Ora, quanto mais o ser se avizinha, por meio da evolução, desse estado de reintegração no estado originário, tanto mais o seu modo de existir identifica-se com esse estado, que possui todas aquelas qualidades já vistas. Entre estas, interessam ao problema proposto primordialmente a contemporaneidade e o determinismo. Os termos do problema são dois. De um lado, um plano superior do ser, em que essas qualidades são realidade. De outro lado, um plano inferior, em que elas não são realidade, havendo, entretanto, possibilidade de se aproximar delas por evolução. A solução do problema da previsão do futuro está justamente nessa possibilidade, pela qual o ser pode, por evolução, aproximar-se destas regiões superiores, de unidade, concomitância e determinismo, atingindo zonas onde o futuro é presente e nada mais pode acontecer senão uma só coisa, a melhor. Não se diga, no entanto, que os dois mundos são separados e estranhos. As qualidades do sistema perfeito permaneceram no âmago do sistema imperfeito. O mundo superior, ainda que se corrompendo, projeta-se no inferior e ambos continuam comunicando-se. Justamente e apenas por isso é possível que o segundo possa purificar-se até voltar à perfeição de origem. No universo decaído, Deus permaneceu em seu aspecto imanente. Se a evolução é uma realidade e significa a passagem de um plano inferior a um mais alto, isto quer dizer que eles estão ligados. Assim, a estrada para atingir a previsão do futuro está traçada, significando que o fenômeno é possível. Para alcançá-lo, é necessário apenas um elemento, o homem evoluído, ou seja, aperfeiçoado tanto psíquica como espiritualmente, que saiba pensar não só pelos meios racionais normais, mas também pela inspiração e intuição, e possa assim perceber os planos mais altos, acima do normal relativo. E os profetas representam justamente esse tipo biológico de antenas sensibilizadas pela evolução. Os verdadeiros profetas são também gênios e santos. Na profecia, o homem se aproxima das esferas superiores, em que não há tempo e que, por sua perfeição, são naturalmente determinísticas. Mas, onde não existe o tempo, tudo é presente. Os acontecimentos não aparecem cindidos na sucessão que os devora, ligados por uma cadeia de causalidades. Onde tudo é determinístico, o futuro não pode ser um mistério. É assim que a profecia é possível, porque quanto mais se sobe para o ápice e para a unificação, tanto mais se pensa e se obra com perfeição, ou seja, deterministicamente. A profecia é, portanto, logicamente possível, sendo um ato de inspiração. Quanto mais ascendemos na direção das grandes linhas da história, menos elas obedecem ao capricho humano, porque mais nos avizinhamos dos grandes planos da lei, e mais esta comanda e se manifesta evidente em sua natureza, que é determinística. Para melhor compreendermos, vamos nos referir a um fenômeno paralelo conhecido também na física atômica. O movimento de cada uma das moléculas num gás não pode ser previsto, porque é livre e irregular.
podem mover-se devagar ou rapidamente em qualquer direção. Mas o choque de bilhões de moléculas de gás contra determinada superfície produz um impulso constante que obedece a leis simples e bem definidas. Num universo dirigido por uma lei única e unitária, é lógico que ocorra a mesma coisa com os seres vivos, e isso nos é mostrado com efeito pelas estatísticas. As ações de cada homem são livres e irregulares e, portanto, não podem ser previstas. Mas a conduta de um grande número deles por longos períodos de tempo representa um fenômeno de massa completamente diferente, que obedece a leis bem definidas, portanto, pode ser conhecido antecipadamente desde que conheçamos aquelas leis. Se isso não fosse verdade, ao menos com certa aproximação, não poderiam existir e funcionar as companhias de seguro. Vejamos outra referência. A liberdade de cada homem pode comparar-se à de peixes em movimento nas águas de um rio. Quando pudermos conhecer o caminho do rio, o que corresponde a leis simples, saberemos também o caminho obrigatório de todos os peixes livres que estão lá dentro. Então, quanto mais nos afastarmos do pormenor e de uma visão analítica das coisas, ou seja, quanto mais concebermos por sínteses, que é o processo da intuição, tanto mais nos aproximaremos do determinismo da lei. Quanto mais inspirado é o profeta, tanto melhor poderá perceber as linhas da história, a natureza e os movimentos da grande onda que carrega homens e acontecimentos. A liberdade do indivíduo é uma oscilação menor, que permanece e é sentida por ele como livre-arbítrio, e de fato é assim, porém, na multidão, desaparece para dar lugar a uma lei diferente, maior, universal e de síntese, lei que o indivíduo, imerso na análise no pormenor, vendo apenas a si mesmo, não percebe, mas que o profeta, com olhos de longo alcance, pode ver e, dessa forma, prever os acontecimentos. Ele descuida da oscilação menor, que faz parte apenas da observação microscópica dos indivíduos e que é indispensável para a experiência e consequente evolução deles. Por isso, o profeta, com a observação macroscópica de síntese, mantém-se nas altas zonas das grandes linhas dos acontecimentos históricos, pois, quanto mais descer e se avizinhar do contingente dos pormenores, tanto mais lhe escapará o determinismo da lei e tanto mais estará sujeito ao arbítrio do indivíduo, numa zona imprevisível. Daí deriva o fato de que a profecia nos aparece como algo que desce de outros planos, o que leva a uma deslocação de pontos de vista e de valores, que desorienta a psicologia normal, ávida, ao contrário, de elementos particulares e positivos, adequados especialmente ao seu mundo. Assim, explica-se também por que pode acontecer que, na visão permitida pela contemporaneidade dos planos superiores, às vezes se misture, como no Apocalipse, a normal sucessão dos acontecimentos que depois se projetarão na Terra, em forma de sucessão no tempo. É por isso que nas profecias falta com frequência a precisão do tempo, aquilo que mais gostaríamos de saber. Dela, ao invés, emergem mais os elementos morais, porque no plano do qual descem as profecias, eles são fundamentais, e as profecias descem para transmiti-los ao nosso plano. Assim, seu objetivo é converter ao bem mais do que satisfazer nossa curiosidade ou nos fazer organizar defesas contra reações merecidas e, portanto, necessárias. Se essas são as características da profecia, o problema de sua função é outro
quando a visão desce à terra e é comunicada aos homens. Sua tarefa aqui é avisar para que os maus se encaminhem para o bem e para que os bons aí permaneçam com fé e paciência. O objetivo das profecias na terra é indicar o cumprimento da lei e convidar o homem a segui-la de bom ânimo, se não quiser sofrer tremendos desastres. É natural, portanto, que essas profecias se recusem à exploração que o homem quer fazer delas, ou seja, não queiram fornecer informações e revelar o futuro para que esse conhecimento não seja utilizado contra o bem, isto é, para fazer a própria vontade e ter bom êxito nos próprios intentos, até na guerra contra Deus. Das profecias, então, não devemos esperar o que não podem nem devem nos dar, ou seja, informações para dominar os acontecimentos, para escapar ao determinismo da lei, que deve nos premiar ou nos punir como merecemos. Por isso, se uma profecia tiver que dizer, abre aspas, acontecerá isto ou aquilo, fecha aspas, procurará logo retrair-se, cobrindo-se de véus, porque, ainda que deva e queira avisar, também deve, ao mesmo tempo, impedir que as forças do mal, ignorantes porque involuídas, saibam disso e se aproveitem para organizar melhor suas batalhas contra o bem. É natural, portanto, que muitos fiquem desiludidos das profecias e se desinteressem delas. Mas as profecias não querem, de fato, dizer tudo o que o homem desejaria. Elas se recusam a ser exploradas pelo mal. Estão já prevenidas para impedir este mau uso que delas se desejaria fazer. Às forças do mal que espiam essas luzes caídas do céu, tentando descobrir os desígnios divinos, só para melhor zombar e escapar deles ou contrastá-los, respondem as profecias, abre aspas, não, nada sabereis, fecha aspas. Tudo o que cai do céu na terra tem que estar prevenido contra o mau uso que se consegue fazer de tudo em nosso mundo. Quantos olhos espiam? Quantos ouvidos tentam escutar estas intuições do futuro? Que vantagem poder conhecê-lo por antecipação para se defender melhor? Os bons as ouvem para ter coragem e perseverar, mas os levianos também as escutam por curiosidade e as escutam sobretudo os maus para reforçarem-se no mal. Ora, vimos que no alto, em suas grandes linhas, o futuro é determinístico e, portanto, não pode ser perturbado em sua atuação pelo pequeno poder da liberdade humana, que tem fim completamente diverso, ou seja, experimentar e estabelecer as responsabilidades, porque as ações, que são livremente escolhidas, entram no campo da fatalidade e do destino, tão logo sejam realizadas. Quem interroga as profecias só para saber o futuro e então pôr-se a lutar contra a lei, deveria antes interrogar a si mesmo para ver qual sua posição diante da lei, a posição que ele livremente quis tomar com suas obras. Quando a profecia desce à terra, trazendo consigo as notícias de outro mundo, ela vem chocar-se com uma realidade totalmente diversa. Então, o estado determinístico dos planos superiores, situados acima do tempo e do transformismo evolutivo, entra em contato com aquele estado de incerteza da escolha, que nós chamamos livre-arbítrio. Neste ponto, o problema filosófico do contraste entre o livre-arbítrio e o determinismo torna-se vivo, atual, porque é o contato real entre duas forças e posições opostas. E se já resolvemos esse problema teoricamente e em linhas gerais, no volume Problemas do Futuro, capítulo 11, Livre-arbítrio e determinismo,
Agora, o argumento das profecias nos oferece uma confirmação e aplicação do mesmo. Tudo está enquadrado dentro de limites. O homem que gostaria de conhecer o porvir dos acontecimentos para modificá-los, deveria, ao invés, compreender que seu modo de ser, sua forma particular de vida, baseada na chamada liberdade, não pode alcançar os céus, reino das profecias. Deveria compreender que sua liberdade não pode ultrapassar os confins do campo humano de ação, não pode ultrapassar o limite e entrar no campo da lei, onde reina o determinismo do absoluto. Os dois campos são diferentes. Num domina o desenrolar-se obrigatório das grandes linhas, no outro, a incerteza da pequena oscilação do livre-arbítrio humano. Um campo não pode entrar no outro, embora nas profecias cheguem a se tocarem e ir além, pois o mais alto penetra no inferior, e a este é concedido olhar aquele. Cada um dos dois campos tem de ficar com suas leis. Assim, uma profecia muito exata e evidente, seja em relação ao futuro próximo ou longínquo, viria a alterar a liberdade humana, introduzindo nela novos elementos de decisão e perturbando o cálculo das responsabilidades. A profecia não tem o objetivo de nos tranquilizar para que possamos nos entregar melhor às nossas comodidades, nem de nos poupar o esforço de vigiar e estar prontos, agindo sempre bem. Explica-se assim aquela linguagem sibilina com que a profecia parece gostar de esconder seu pensamento, justamente aí onde mais se desejaria saber. Dessa forma, quando se anuncia como certo um acontecimento, esconde-se o tempo de sua realização, e tudo fica encoberto num simbolismo de difícil interpretação. Após haver compreendido, nas linhas gerais, o significado e a natureza do ato profético, ocupemo-nos agora do Apocalipse. A interpretação do simbolismo com que se exprime esse grande livro tentou muitas mentes, algumas delas movidas pela curiosidade e pela mentalidade de adivinho. É natural, então, que elas se tenham perdido no emaranhamento dos pormenores, ou tenham chegado às mais contraditórias interpretações, produzindo apenas discordantes círculos viciosos de fantasia. É inútil querer enfrentar esse livro sem antes ter conhecido e resolvido os grandes problemas da vida e da história. É inútil enfrentá-lo com olhos míopes, diretamente, por análises, sem saber antes olhar de longe, bem orientado pela visão panorâmica de síntese. A interpretação do Apocalipse não pode ser um jogo de adivinhos, mas só um trabalho de intuição e, ao mesmo tempo, raciocínio filosófico profundo. Muitas interpretações foram feitas com objetivo preconcebido, de modo que, ao invés de representar obra de pesquisa, representam uma tentativa de servir-se da autoridade desse livro para, de um lado, fazê-lo pronunciar e assim valorizar a condenação dos próprios inimigos e, de outro lado, provar o lado bom da causa do próprio grupo para a segurança de seu triunfo. Dessa maneira, são obtidas as mais opostas demonstrações e conclusões, com a mesma precisão de cálculos e surpreendente coincidência de fatos. Ora, é certo que o Apocalipse não foi escrito a serviço particular de ninguém, nem para alimentar antagonismos de um grupo contra outros. Ao contrário, podemos dizer que, dado o seu caráter universal, quanto mais impessoal for sua interpretação, tanto mais terá probabilidade de se aproximar da verdade. Procuraremos, então, fazer aqui uma pesquisa lógica do Apocalipse, observando como seu pensamento concorda com o pensamento da lei de Deus, que dirige a vida e a história,
e orientando-nos com os princípios gerais dessa lei, os quais foram até aqui expostos em nossos livros. A pesquisa será imparcial, porque não temos teses particulares a defender para o triunfo ou justificação de ninguém. Nosso único interesse é compreender a hora histórica atual e seus futuros desenvolvimentos, para poder delinear a aproximação e a natureza da nova civilização do terceiro milênio. Por isso, pediremos apoio também a outras profecias, para que a concordância das vozes mais diversas, mesmo daquelas escritas sobre os restos das mais antigas civilizações, possa trazer uma confirmação positiva de nossas intuições. Pedimos a todas essas fontes uma ajuda para compreender o gigantesco e tremendo atual momento histórico e, com isso, a sorte do mundo. Procuraremos, então, entender o simbolismo dessas profecias nos termos claros da psicologia moderna, mesmo nos limitando às linhas gerais, que é a condição de maior certeza. Basta-nos, aliás, uma visão de conjunto, mas bem consolidada. Isso é o bastante e seria imprudente querer mais, pois haveria o perigo de tentar ser adivinho e cair no fantástico. Enfim, procuraremos ajuda no raciocínio, apoiando-nos na lógica do sistema e na própria inspiração que nos deu a visão. Procuraremos, assim, coordenando esses meios, enfrentar o mistério para chegar à visão mais demonstrada e exata possível do futuro que nos aguarda a todos. É nosso dever indagá-lo e é necessário conhecê-lo para nos prepararmos melhor para ele, bem longe de qualquer sentimento de vã curiosidade. Outro motivo ainda nos levou a nos aproximarmos do Apocalipse, o que fizemos após terminar a primeira série de volumes chamada de Obra Italiana, após haver ali exposto e demonstrado todo o sistema, pois o Apocalipse não apenas se enquadra perfeitamente nesse sistema, mas também o confirma plenamente, dando-nos uma nova prova de sua verdade. Achamos no Apocalipse o princípio da liberdade e da responsabilidade. Daí a sanção final, consequência do segundo princípio, após a longa luta, que é a consequência do primeiro. Mostra-nos o Apocalipse que o caos é transitório e que no âmago dele está a ordem de Deus, na qual tudo tende a acabar, resolvendo-se nela. Mostra-nos como funciona a lei em sua reação, que é elástica e só depois de longa paciência explode irrefreável. Mostra-nos a ignorância do mal, que tripudia acreditando-se vencedor, enquanto é de fato apenas tolerado pela grande bondade de Deus. Mas assim, a todos é dado tempo para assumir livremente as próprias responsabilidades, que são as únicas que podem justificar depois a inexorabilidade da sanção. Há proporção entre esta dura inexorabilidade e a longa espera, cumulada prodigamente de boas ocasiões e advertências para voltar ao bom caminho. Desse modo, é dado tempo ao mal para ele desempenhar as suas funções destrutivas a serviço do bem, cuja vitória ele provê com a prova purificadora dos bons. Indica-nos o Apocalipse que há na lei um princípio de equilíbrio que estabelece um limite para o mal, controla seu desenvolvimento e o detém quando a medida está esgotada. Esta profecia nos faz assistir esse lento esgotamento da medida, enquanto Deus olha sem pressa, pois os artífices do mal não podem escapar à justiça, que recoloca tudo na ordem. Lendo-o, sentimos a cada passo o inútil esforço dos rebeldes e a inexorabilidade do destino, que é a lei nas mãos de Deus. As águas sobem afogando tudo, os bons de pouca fé tremem aterrorizados,
Os maus gritam vitória, porém os olhos de Deus estão abertos sobre tudo e tudo veem. Mas quem tem fé, quem sabe, porque tem conhecido as leis de Deus, não teme a espera. Tudo é um jogo de ilusões da nossa dimensão-tempo. Tudo escapa no irreal, amarrado nesta sua corrida em busca de um presente que jamais se detém. E as forças do mal, em vão, agarram-se às crinas desse cavalo em fuga, pois nenhum edifício estável pode ser construído nesta corrida sobre as areias movediças do transformismo da evolução, mas somente na alta zona do espírito, em mais elevadas dimensões, onde as tempestades do tempo se acalmam. O mal, porém, é uma força decaída que repele e renega o espírito, permanecendo desesperadamente preso à matéria e à sua forma. Ele traz, assim, em si mesmo, em sua própria natureza, a sua própria condenação, como ele mesmo a quis. O Apocalipse nos faz ver o lento amadurecimento subterrâneo dos grandes fenômenos cósmicos, desvendando suas origens até no campo moral e nos mostrando, assim, a unidade do todo, em que todos os fenômenos estão coligados nos mesmos princípios. Num perfeito jogo de equilíbrios, acumulam-se em silêncio os impulsos reativos, subindo cada vez mais até a explosão final, que é, ao mesmo tempo, o resultado de um cálculo de forças e um ato de justiça, fenômeno físico de elementos desencadeados e fenômeno moral de punição dos culpados, terrificante fim do mundo e gloriosa afirmação do reino do Espírito, desespero de morte para os maus e recompensadora vitória de vida para os bons. O mal avança afoito entre os olhares amedrontados dos bons, e as forças reativas se acumulam em seu seio, corroendo-o e minando-o, até esgotá-lo e fazê-lo ruir. Confortem-se os bons, porque se tudo isso ocorre fora de suas vistas, e se aos ouvidos físicos só chegam os gritos de vitória dos maus, esta atividade secreta é obra de Deus, que, estando no centro, só pode operar no íntimo das coisas, e por isso só aparece nas manifestações exteriores da forma no último instante. O mal está neste outro polo e não vê o que Deus realiza em silêncio no íntimo. O mal acredita nos rumores fictícios do plano físico, nos triunfos efêmeros do mundo e os toma equivocadamente como vitórias. Mas quem vê essa obra de Deus, que está presente e continuamente atuante em todos os lugares, sente esse entumecer de impulsos reparadores em favor do bem contra o mal, e mesmo que isso possa parecer aquiescência passiva e quase consentimento, fica aterrorizado com essa tentativa dos maus de se prevalecerem dessa calma e ausência de reações, pois tudo isso dá um sentimento de lenta sufocação, prelúdio de morte fatal. E o mal, rebelde e cego, com sua complicada astúcia, avança para sua ruína, desprezando a invencível sabedoria da sincera simplicidade, método retilíneo dos bons que seguem a Deus. Todas essas coisas, que já ilustramos longamente nos volumes precedentes e fazem parte da lógica do sistema, temos a alegria de achá-las agora, inesperadamente, no Apocalipse, antes desconhecido por nós. A gigantesca luta entre o bem e o mal só pode ser explicada com a teoria da ruína ou queda dos anjos, como mostramos no volume Deus e o Universo. O Apocalipse é a história da volta, representa o caminho da ascensão, dividido em episódios de lutas e conquistas até alcançar a meta. Esta profecia confirma os conceitos dos precedentes capítulos
a respeito do pensamento e da vontade da história, fazendo deles, como nós, uma coisa viva, pensante, inteligente. Mostra-nos que o verdadeiro Senhor dos acontecimentos é Deus e que o verdadeiro guia deles é a lei de Deus. Confirma, sobretudo, nossa precedente interpretação da hora histórica atual, avançando num mar tempestuoso para mais altos destinos. Lampeja no Apocalipse o grande conceito da real chegada do reino de Deus à Terra, conceito que é o da nova civilização do terceiro milênio. O Apocalipse confirma o significado profundo da vinda de Cristo à Terra e reforça as conclusões do Evangelho, em torno do qual gira a presente obra. Pode parecer que o estilo violento de batalha do Apocalipse não possa ser conciliado com o estilo pacífico do Evangelho. No entanto, os dois livros se elevam sobre o mesmo conceito. A questão é que no Evangelho estamos no terreno dos princípios elevados e celestes, ao passo que no Apocalipse estamos no campo da luta pela realização deles na terra. Aqui desencadeia-se, para os surdos ao apelo do amor, a reação da justiça de Deus. Se os maus quisessem fazer mau uso do amor de Deus, nem por isso a lei poderia ficar violada para sempre. Achamo-nos diante de duas fases do mesmo pensamento. O Evangelho é a boa nova aos homens de boa vontade, para que a lei se cumpra por compreensão, espontaneamente. No Apocalipse, a lei deve cumprir-se impondo-se com a força. O Evangelho é a voz do céu, proferida por um anjo vestido de bondade, que se dá aos homens por amor. O Apocalipse é um drama que se desenrola no inferno terrestre, reino de Satanás. O Evangelho anuncia o reino de Deus. O Apocalipse narra a luta para implantá-lo na terra. O Evangelho termina com o sacrifício de Cristo para a salvação dos bons. O Apocalipse termina com a vitória de Cristo e a condenação dos maus. Assim, Evangelho e Apocalipse concordam, indicando dois caminhos diferentes para alcançar a mesma vitória do bem. O Apocalipse nos mostra que chegamos à plenitude dos tempos, à hora da realização daquela boa nova. Ele nos diz que o reino de Deus, anunciado pelo Evangelho, não será uma utopia para sempre, mas sim que está verdadeiramente às portas. Por isso, o Apocalipse é fundamental também para a nossa obra, porque ele a convalida em todos os seus princípios e a confirma, especialmente em sua conclusão e seu objetivo, que é a nova civilização do terceiro milênio. Chegamos hoje ao momento em que o determinismo da lei toma nas mãos as rédeas da história e impõe suas diretrizes. Estamos, portanto, no momento em que se manifesta a vontade de Deus, querendo entrar diretamente em ação. Ainda que sua existência seja negada pelo mundo, Deus quer igualmente salvá-lo neste momento, em que se acumularam tantos erros dos homens e tudo ameaça ruína. Estamos, pois, na plenitude dos tempos. Nos volumes anteriores, estudamos a estrutura da lei. Agora havemos entrar em ação, porque ela não é teoria abstrata, mas sim a própria vida, que quer realizar-se entre nós. A elasticidade da lei tem um limite, e suas forças, comprimidas pela desobediência dos homens, deixados livres por Deus, que é o chefe e dirigente, romperão os diques da divina misericórdia, semeando a destruição nas fileiras do mal rebelde. É a hora do juízo e da justiça. Deus, esquecido e negado, reaparece terrível sobre os horizontes da história e manifesta-se em ação. Sua paciência e sua misericórdia,
embora possam parecer ilimitadas, não podem ser traídas indefinidamente. E ai do homem que confunde essa espera da lei, concedida por compaixão para aprazar sua reação, com a ausência de um princípio divino, dirigente e senhor do mundo. Ai dele, porque, após uma longa espera, na qual os homens se acomodam, pensando que são eles os vencedores e senhores do mundo, este princípio reage para reestabelecer o equilíbrio e explode com uma violência tanto maior quanto mais demoradamente tiver sido violado e comprimido. Após haver estudado nos volumes precedentes a estrutura e o funcionamento da lei, estudamos agora aqui o seu aspecto histórico neste nosso tempo, que é a hora de sua realização. Foi dito e repetido que até hoje o Evangelho jamais foi aplicado na terra, que o anunciado reino de Deus é ainda um sonho remoto, que se tivéssemos de nos ater aos fatos, a vinda de Cristo à terra teria sido quase inútil. Mas será possível que a realização da Boa Nova jamais deva chegar? Com efeito, o mundo hoje, com suas religiões, é substancialmente materialista. A concepção espiritual da vida é uma utopia hoje, está fora da realidade vivida. No entanto, ninguém pode acreditar que a vinda de Cristo à Terra possa ter sido frustrada em seus principais objetivos. O fato é que o Evangelho representa uma revolução biológica que não pode realizar-se toda em 2000 anos. Mas qual das ideias nascidas no mundo atingiu imediatamente sua plena realização? Cada ideia nova é um impulso inserido na corrente espiritual da vida, que já é uma força resistente por inércia, tendendo a conservar sua trajetória precedente. Após haver sido lançada uma nova ideia, ela é espalhada e com isto funde-se com outras ideias, sendo alterada e às vezes até renegada, para ressurgir depois transformada, mas já assimilada em parte. Assim, primeiramente 10 ou 20%, aqui mais, ali menos. Embora seja bem pouco, esta porcentagem já se fixa na raça, que a adapta a si, ao seu tipo e às suas necessidades. Talvez seja uma adaptação, mas, ao menos em parte, a ideia tornou-se realidade. Com o cristianismo ocorreu a mesma coisa. Embora tenha realizado uma porcentagem mínima, ele a realizou. Mais do que isso, em 2000 anos, a natureza humana não podia assimilar. Por isso, certas ideias, como o inferno, e certos fatos, como as guerras santas, o poder temporal e as formas materiais do rito, foram principalmente criações e exigências dos tempos, consequências mais do grau involuído da maioria humana do que propriamente uma criação e responsabilidade de dirigentes piores que a média. Isto acontece em todos os campos e é culpa da natureza humana muito preguiçosa para evoluir. Assim, por exemplo, o farisaísmo e o jesuitismo são características que todos os homens podem ter. Não culpemos, portanto, um grupo particular se ele tem os defeitos da natureza humana. Esta é a nossa velocidade de assimilação, o passo lento de nossa caminhada ascensional. Nestas condições, o cristianismo teve que se limitar à função da conservação dos princípios, à defesa do patrimônio recebido. Explica-se assim, embora não se justifique, a sua intransigência e seu dogmatismo. Com isso, porém, não queremos dizer que a caminhada se detenha e que o cristianismo possa ficar cristalizado na imobilidade. Se hoje aqueles superficiais podem ter a impressão da falência de Cristo, nem por isso o jogo está perdido e a vida se detém.
O Apocalipse nos fala justamente deste amanhã, quando ocorrerá a realização do reino de Deus na terra. Se o Evangelho tem fins didáticos e, se pelo caminho do amor quer ensinar aos homens a viver, propondo o próprio Cristo como exemplo vivo e modelo para alcançar o reino de Deus, o Apocalipse traça a história da realização desse reino, fazendo ressaltar, pelo caminho das expiações, a inflexibilidade final da justiça de Deus, mostrando-nos Cristo também em seu aspecto de poder e triunfo. Só assim o quadro estará completo, quando resultar da fusão de seus dois elementos complementares, Evangelho e Apocalipse. Se o Evangelho nos traça a linha de conduta, deixando-nos livres de aceitá-la ou não, o Apocalipse entra na história e narra as vicissitudes da realização na terra daquele novo reino, que foi anunciado no Evangelho. Delineia-se assim o desenrolar-se daquela luta cósmica entre o bem e o mal, em que se concretizam os mais altos destinos da vida, e dessa luta o Apocalipse nos prevê e garante o desfecho. Nele, a linguagem amorosa do Evangelho transmuda-se na palavra trágica e violenta, porque exprime uma força que se ergue como espada flamejante para derrotar definitivamente o furibundo assalto das forças do mal. O Apocalipse se move no terreno da maior batalha do universo, aquela empenhada entre Deus e Satanás, na qual Deus vence. O mal deve ser destruído, mas ele está armadíssimo e resiste com todos os meios. Este é o maior drama do ser, em que tomam parte céu e terra, fundidos na mesma tempestade e no mesmo desenvolvimento lógico. O mundo das causas primeiras agita-se, movimentando seus exércitos, que são constituídos de forças imponderáveis e que tomam forma no desencadeamento de elementos destrutivos, manifestados pela rebelião de Satanás. A estes elementos contrapõem-se outros exércitos, constituídos de potências espirituais, atuando como braço direito de Deus, com o qual ele fulmina os maus, rebeldes à sua ordem. A evolução não é uma tranquila ascensão pacífica, mas sim luta cruenta, na qual Satanás se empenha a fundo em permanecer rebelde e não ser destruído. Entoa-se assim, entre o céu e a terra, uma orquestração de poder cósmico. Debatem-se na terra exércitos de homens e demônios, guiados por formas monstruosas. Mas outros exércitos lutam no céu, feitos de anjos. As forças do bem e do mal se medem, mas só Deus, o Supremo Comandante, dirige a batalha. A luta abarca o universo, transcende do plano físico ao plano moral e deste aos mais altos planos espirituais. Treme todo o edifício do cosmos, sacudido desde os alicerces. O pensamento de Deus, relampejante, guia a ação. Sua vontade emite centelhas de poder cósmico, que, exprimindo sua ação na batalha, cintilam e ferem, ora aqui, ora ali, descendo até o espaço e tempo em nosso mundo concreto, para fulminar os rebeldes. As falanges celestes movem os elementos num desencadear terrificante em resposta à deflagração das forças do mal sobre a terra. A humanidade está presa entre dois fogos, sem escapatória, ou fugir ou ser destruída. É a hora do juízo, a hora em que será feita a justiça. O mal já se aproveitou muito, e tanto se orgulhou disso, como se fosse uma vitória sua, que ousou subir os degraus do trono de Deus e desafiá-lo face a face. A medida está cheia. Uma bondade ulterior não é compatível com a ordem e o bem.
A ordem tem que ser reconstituída para não se acabar no caos. Os bons, esmagados, vilipendiados e atormentados, devem ser reerguidos à sua dignidade de filhos de Deus. Eles lutaram e deram seu sangue para reacender e, portanto, mereceram o auxílio. E Deus estende a eles seu braço poderoso e os reergue para o alto. Esta é a hora da justiça. Fecham-se as portas da misericórdia, o porvir se detém, o caminho da evolução para e se conclui. Fixam-se então as posições que cada um conquistou no longo caminhar, e são feitas as contas para que cada um, segundo o que lhe cabe de direito, pague por suas obras. É a hora do juízo. O Apocalipse fala da plenitude dos tempos. Estamos hoje nessa plenitude dos tempos. Deus se exprime no pensamento e na vontade da história, que tudo arrasta como uma onda e se impõe aos homens e aos acontecimentos, pendendo como um destino ameaçador sobre o mundo, porque a medida de suas iniquidades está cheia e esta é a hora de prestar contas. Vivemos em tempos apocalípticos, em que a lei deve cumprir-se. Por muitos séculos, Cristo esperou a realização de seu evangelho. O reino de Deus tem de chegar, custe o que custar. Não é concedido ao homem o poder de tornar vã a vinda de Cristo sobre a terra. O drama do Apocalipse é nosso, deste nosso tempo. As forças do mal chegaram até diante do trono de Deus e, orgulhosas disso, seguras de vencê-lo, lançam o último ataque contra ele. O olho de Deus, sempre aberto, observa e ainda espera. Mas a hora de sua cobrança está próxima, porque chegamos à madureza dos tempos e o Deus invencível prepara-se para seu triunfo. Ele é sempre o centro de tudo e, no meio da grande batalha, tem em mãos o cetro de comando para que o bem vença e os bons triunfem. Achamos hoje no Apocalipse uma tremenda ameaça para os maus e uma grande promessa para os bons. Já vimos no volume Deus e o Universo que a destruição final dos primeiros, se não se converterem ao bem, faz parte inerente do próprio sistema. Está, portanto, garantida a vitória dos bons. Ela é a vitória de Deus. O fim do mal significa também o fim da dor, e outra saída não pode haver no extremo da caminhada. Relegar Satanás e os maus no inferno eterno não é um ato digno de Deus, pois não podemos admitir que sua criação possa ter, nem mesmo apenas em parte, um fim tão desgraçado. A esta sua destruição final, o Apocalipse, no capítulo 20, versículos 14 e 15, faz alusão quando ele nos fala da segunda morte para todos os que não foram achados escritos no livro da vida de Deus e do bem. Por outro lado, para os bons, o Apocalipse conclui com a felicidade e o triunfo deles nos céus, numa exultação de aleluia diante do trono de Deus. Esta é a inevitável solução do conflito, inevitável porque está implícita no determinismo, que, como vimos, está implícito na perfeição da lei. Ora, saibam os bons, para seu conforto e esperança, que quando tudo tiver sido feito para salvar os maus, estes, livres por sua própria natureza, se quiserem ainda permanecer rebeldes, serão destruídos. Então os bons triunfarão. Este é o conforto que o Apocalipse traz para os bons. E saibam os maus que, se eles persistirem na revolta, espantosas provas os esperarão, até que sejam eliminados. Este é o aviso que o Apocalipse traz para os maus.
Isto tem a função de confortar os bons, para que tenham coragem e perseverem, e de avisar aos maus, para que invertam a rota. São oferecidos assim a cada um todos os meios para subir até o bem. O Apocalipse, portanto, embora possa parecer um livro duro de ameaças pela férrea realização da lei, é, ao invés, um livro imparcial de justiça, porque, se a prova que ele prediz é uma solução trágica para os maus, ela é, contudo, para os bons, apenas um deserto de sofrimentos que tem de ser atravessado para se atingir a inefável alegria de reviver em Deus. Confortem-se, pois, os bons, porque, se hoje vivemos nos duros tempos apocalípticos, eles têm do seu lado este grande livro, atual como nunca hoje, que os sustentará nas provas, com a visão das grandes metas que devem ser alcançadas. E constitui uma maravilha da ordem pela qual tudo é regido, que o mesmo cataclismo, enviado por Deus à terra, como agente de depuração do mundo, a fim de eliminar os maus do terreno que infectavam, também possa servir para sanar e reorganizar tudo, oferecendo ao mesmo tempo uma prova para a maior purificação dos bons, a fim de que eles possam, mais cedo e melhor, tornarem-se aptos a ascender aos planos mais felizes da vida. A terra, com o homem tal qual ele é hoje, não pode ser um lugar de paraíso de tão involuído que é o seu ambiente. Felizes aqueles que a consideram apenas como um purgatório para purificarem-se e subir. Os bons, portanto, nada têm a temer dos tremendos presságios do Apocalipse, porque estes não lhe dizem respeito, mas somente aos maus. Embora estejam todos misturados juntos, Deus saberá executar a delicada operação cirúrgica de separar os maus, salvando os bons. Que estes até exultem, porque, conforme o Apocalipse recorda, por mais que na terra reine e pareça vencer o mal, o bem é o rei do universo, que por mais cruenta que seja a luta entre Deus e Satanás, Deus é o mais forte e aqueles bons vencerão com ele. Recorda-lhes que o dia da destruição dos maus será o dia da ressurreição para os bons, que por mais que domine na terra a injustiça e a desordem, há planos de vida muito mais altos, onde reinam a justiça e a ordem, e aonde os bons, purificando-se na dor, chegarão. Recorda-lhes que no fim, cada um receberá segundo o seu merecimento, e não de acordo com sua prepotência, que o verdadeiro Senhor não é o homem, mas sim Deus, que por trás da história está a sabedoria de Deus, que salva tudo do egoísmo humano. Recorda-lhes que a tão invocada justiça virá e reparará todos os erros, e que a tão procurada verdade surgirá e varrerá para sempre todas as mentiras. Se aqui na terra tudo é imperfeição, no alto estão os planos perfeitos de Deus. O sistema da lei, feita de bondade, dirige tudo e nada pode escapar dela. Em nenhum outro livro, tanto como no Apocalipse, sente-se a bondade férrea de Deus, que no momento oportuno impõe justiça. Sente-se a sua invencível potência, que faz a ordem ser respeitada. Sente-se a sua gigantesca presença na hora da criação, que retoma em suas mãos as rédeas do universo, não mais para lhe dar o primeiro impulso, mas sim para concluir a longa caminhada percorrida e julgar. A luta cósmica entre o bem e o mal chega ao seu epílogo e se resolve na vitória de Deus sobre todas as forças, que são assim reconduzidas do caos à sua ordem. Os problemas primeiros e últimos se reúnem na mesma solução.
A última palavra do tema cósmico é o trovão do poder de Deus, é o lampejo de seu pensamento triunfante. Assim realiza-se a sinfonia. Sua orquestração é um perfeito processo lógico, em que se desenvolve o funcionamento orgânico do universo no transformismo evolutivo até os mais altos planos, lá onde a vida é vitória do espírito com o triunfo final do bem. Final do capítulo 6.